primeiro bloco Viva Bem. Bom, gente, então vocês já estão sabendo tudo sobre o mal de Alzheimer. E trate com muito carinho, muito amor todas essas pessoas que estão com a doença, infelizmente, mas dá pra gente ajudar, né? Olha só, a doutora Roberta Franco vai dar um aviso pra gente aí sobre jejum intermitente. Pega a dica. Boa noite, gente. Hoje eu vim falar sobre um assunto que tem se falado tanto, tem se feito tanto e tem uma grande controvérsia, né? Sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é considerado uma dieta, é considerado um estilo de vida para algumas pessoas, principalmente praticantes de atividade física, né? Afinal, o que é esse jejum intermitente? Jejum intermitente, ao meu ver, é uma estratégia nutricional, tá? Eu não considero como uma dieta, né? E esse jejum intermitente, ele tem sim embasamentos científicos. E hoje ele é considerado como moda, está no auge, porque existem vários artigos científicos recentes, tá? Que nos mostram realmente benefícios sobre o jejum intermitente. Afinal, o que é o jejum intermitente? Então, na verdade, o jejum intermitente, ele é um período, como o próprio nome diz, jejum, né? Um período de tempo sem se alimentar, tá? E esse intermitente, porque você intercala alguns períodos sem se alimentar. Existem várias estratégias diferentes de jejum intermitente, né? E alguns estudos mostram os benefícios de cada uma dessas estratégias. Como eu falo que é uma estratégia nutricional, e toda estratégia nutricional ela deve ser aplicada a um indivíduo, e cada organismo tem suas peculiaridades, então nós devemos respeitar. Então, esse jejum intermitente, ele deve ser aplicado através de um profissional capacitado, e esse profissional, ele deve conhecer o indivíduo que vai ser aplicado, tá? Então, essas individualidades que eu falei devem ser respeitadas, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente deve considerar como profissional para se aplicar ou não o jejum intermitente como estratégia nutricional, né? Eu, em primeiro lugar, costumo avaliar os níveis de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, alguns fogem dele, né? Mas ele tem muito benefício no nosso organismo. Nós precisamos dele, né? É ele que dá a nossa agitação, é ele que faz a gente levantar da cama, pensar, raciocinar, ter disposição para fazer atividade física. Só que níveis muito elevados fazem prejuízo no nosso organismo, principalmente na questão de massa muscular. Então, níveis elevados do cortisol faz com que a gente consuma como fonte de energia o músculo e não a gordura, né? Então, pessoas que já vêm com um nível elevado de cortisol, se ficar um período, muito tempo sem se alimentar, pode elevar ainda mais esses níveis desse hormônio, prejudicando o organismo e fazendo com que ele diminua ainda mais a massa muscular. Quanto menos massa muscular, mais lento o metabolismo, a tendência é acumular gordura. Então, essa pessoa não vai ter benefício com jejum intermitente imediato, tá? Então, às vezes a gente precisa modular esses níveis hormonais, né? Às vezes é o momento que o indivíduo está de estresse ou de correria que não permite, né? Então, nós devemos avaliar principalmente os níveis de cortisol. Uma coisa que é muito importante ser avaliada no indivíduo é a característica psicológica dele, né? E a predisposição dele a ter compulsão ou alguma alteração psicológica relacionada à alimentação, como a bulimia, a anorexia. Então, períodos de tempos maiores do que 4 horas sem se alimentar mexe no cérebro, no centro da saciedade. Então, em algumas pessoas, podendo gerar compulsão alimentar, né? Então, pessoas que tendem a ter compulsão alimentar, pessoas que tendem a, ou já têm um início, ou já têm um histórico de anorexia, de bulimia, que fica esse período, né, de mais de 4 horas, porque o jejum intermitente, ele tem vários protocolos, você pode usar 4 horas, 8 horas, 12 horas, dependendo do indivíduo, ele pode vir a desenvolver esse transtorno psíquico, né, de compulsão. Então, inicialmente ele pode até se beneficiar da dieta, da estratégia de jejum intermitente, mas ao longo prazo gerar alguns desequilíbrios da compulsão alimentar. Então, esses 2 pontos são os pontos mais importantes que nós devemos levar em consideração para estar avaliando no paciente.
Afinal, então, quais são os benefícios do jejum intermitente? Como eu já falei, existe realmente vários artigos científicos que comprovam os benefícios, artigos inclusive recentes também, né? E esses benefícios, eles são inúmeros, né? Resumindo para vocês de uma forma mais fácil e prática, né? O jejum intermitente, ele tem a capacidade de diminuir alguns hormônios, principalmente níveis de insulina, que quanto mais altos os níveis de insulina, mais acúmulo de gordura o seu organismo faz. A insulina e a alimentação frequente, o número de uma quantidade grande de refeições, faz com que o nosso organismo tenha sempre liberação de insulina, atrapalhando a liberação dos hormônios que queimam gordura. O jejum, ele diminuiria, teoricamente, né, esses níveis de insulina, tendo aumento de algumas substâncias e outros hormônios, como glucagon, PPR gama, sirtuínas. Essas sirtuínas são substâncias que estão no auge nos artigos científicos, que são responsáveis para perda de gordura abdominal, principalmente, diminuição da resistência à insulina, tanto que o jejum intermitente promete também melhorar e até reverter nos estudos diabetes tipo 2, né? E essas sirtuínas, elas estão relacionadas com a diminuição de radicais livres do nosso organismo e com o rejuvenescimento das nossas células. Então, esses estudos, eles mostram benefícios para o emagrecimento, para a diminuição de gordura abdominal, para a melhora da biogênese mitocondrial. Então, tudo que está relacionado à biogênese mitocondrial no nosso organismo rejuvenesce as nossas células, a gente diminui mais gordura, nós temos mais energia, temos maior capacidade de ganhar massa muscular. Então, assim, os estudos prometem inúmeros benefícios. Por isso, hoje está tão no auge e está tão utilizado. A única coisa que nós temos que respeitar é a individualidade de cada indivíduo. Isso é muito importante. Agora, em relação, quanto tempo eu vou fazer, né? Esse longo prazo do jejum, né? Quantas horas eu vou fazer? Mais uma vez, isso é muito individual. Mais uma vez, eu aconselho vocês sempre ter um profissional capacitado por trás dessa estratégia. E como eu falo que é uma estratégia, toda estratégia, ela não é uso contínuo, né? Então, eu nunca consegui avaliar um paciente de jejum intermitente a longo prazo e nem tenho interesse de fazer isso. Eu considero como uma estratégia. Então, o que seria interessante para a gente não ter o prejuízo e ter realmente esses benefícios que os estudos prometem para a gente? Intercalar essas estratégias. Tá? Então, você pode fazer, dependendo do número de horas do jejum, uma vez na semana, você pode fazer 2 vezes na semana. Se for menor número de horas, você pode até fazer todos os dias, talvez um período noturno que você esteja dormindo, que não atrapalhe tanto esses níveis de cortisol. E você pode estar fazendo, dependendo do número de horas, se for um número de horas maiores que você queira fazer, mais de 12 horas, né? Uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Aí vão ser estratégias que vão ser feitas de tempos em tempos, estimulando sim essas substâncias e tendo os benefícios. Sempre com um profissional capacitado. Então é isso aí, né? Temos muitos estudos falando sobre esse jejum intermitente, temos muitas controvérsias. Eu trouxe um pouquinho para vocês. Se você tiver interesse de estar fazendo essa estratégia, procure um profissional capacitado. Até mais, boa noite. Legal, né, galera? Vocês viram a dica da doutora Roberta? Então, cis. Ó, procura um nutricionista. Não vai fazendo qualquer coisa aí, não. É igual exercício físico. E qualquer outra especialidade tem que ter o especialista. A doutora Roberta tá no nosso Facebook, pode procurar por lá. Se quiser deixar alguma perguntinha, ela responde. Também tem o Instagram, Facebook dela, fiquem à vontade. Galera, vocês viram que hoje o nosso Viva Bem tá bem assim, instrutivo, né? Então, não fique de fora, né? Atividade física, alimentação é o leque para não ter doença. É um leque aí para você viver bem. Então, não fique de fora das nossas dicas do nosso Viva Bem, toda segunda-feira, 21h45. Queria deixar aqui o meu muito obrigada a todos os meus alunos que me parabenizou pelo Dia do Educador Físico. Um beijo
beijo pra Marelita, que eu fiquei de mandar beijo pra ela, não mandei semana passada. Um beijo pra minha família e a todos da minha família para se ligar no mal de Alzheimer, porque a galera lá tem um pezinho ali, viu? Eu quero deixar um beijo também para Cassiana Seragucci, que hoje ela me disponibilizou um brinco super lindo, com as pulseiras super lindas. Ela falou assim, ai Carol, tem umas coisas show de bola que o pessoal vai gostar de ver. Então tá aqui, Cássio, meu muito obrigada, viu? Pela minha parceria aí. Galera, o Viva Bem de hoje fica por aqui. Infelizmente, mas segunda-feira estaremos aqui de volta, 21h45. Quero que a semana de vocês, como sempre, seja muito produtiva, de muita alimentação boa, atividade física. Não fiquem de fora do evento do doutor, que vai ser no dia 22 de setembro, ok? Um beijo e não esqueçam, hein? Vivam sempre muito bem!